Boa noite, povo de Deus. Boa noite, gente. Serviremos ao Senhor, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Já dei as boas-vindas aqui ao pessoal, né? Já fiz a parte inicial, enquanto o senhor conseguia conectar. E aí, eu queria primeiro pedir a sua bênção, né? Deus abençoe. Para que a gente, e que o senhor pudesse fazer aí a saudação inicial, para a gente iniciar. Bom, primeiro agradecer a Pastoral Familiar, né, por essa semana tão bonita, tão rica, através das lives, de informações, tantas pessoas que passaram, os padres, né, as educadoras, a psicóloga, que foi tão bom, eu assisti também naquela noite, os diáconos. Agradecer a todos que fizeram essa Semana Nacional da Família, em comunhão aí com a CNBB, né, com a Igreja no Brasil. É importante que a gente possa mostrar um pouco do trabalho da pastoral familiar, o que ela trabalha, o que ela faz. Isso é muito importante. Então, primeiramente agradecer ao casal coordenador, Marcelo e Micheline, e a todos que compõem aí a pastoral familiar. É importante o trabalho da pastoral, não somente da pastoral familiar, mas de todas as outras. A gente perceber nesse tempo de pandemia que a gente fazendo um pouquinho, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue evangelizar, né? Neste novo normal, aí, nessa nova etapa que a gente está vivendo, que é ainda esse tempo da pandemia. Então, saúdo a todos aqueles que estão entrando, aqueles que vão entrar ainda, né? E nós vamos iniciar, portanto, esta conversa, né? Essa live, com o tema Amados e Chamados por Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Vamos à acolhida. Vamos à acolhida. Estamos contentes por acolher nossos irmãos neste dia em que somos recordados da nossa vocação. Muitos foram chamados ao matrimônio, mas também são tantos outros que escolheram servir a Deus de um modo diferente. Somos todos amados e chamados por Deus. Então, padre, pode fazer a oração inicial, por favor, para a gente. Amém. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, vós nos destes a vida e nos revelastes o verdadeiro amor, transbordante e inesgotável, que brota da família trinitária. Queremos colocar todas as famílias da paróquia, as famílias que estão conosco também rezando, na mesma sintonia e intensidade desse amor generoso e gratuito, sempre aberto à vida e como igreja doméstica, sermos fermento de vida nova para a sociedade. Amém. Amém. Bom, o objetivo dessa temática de hoje, para poder a gente colocar todo mundo na mesma página, como a gente costuma dizer, nesse encontro, vamos refletir sobre o tema do mês vocacional deste ano, Amados e Chamados por Deus. Com a iluminação bíblica de Isaías, és precioso a meus olhos, eu te amo. Queremos sentir a alegria de amar e ser amado. E aí, para passar a palavra ao pároco, ao padre Adriano, né, eu queria deixar 3 perguntas que vocês podem ir interagindo durante a live conosco. São reflexivas, na realidade. A primeira é: quais são os medos que atrapalham nossa resposta ao chamado de Deus? A segunda é: se um filho manifestasse o desejo de se consagrar a Deus, qual seria a minha reação ou a sua reação? A minha família tem servido ao Senhor com a verdadeira vocação cristã? Então fica aí essas 3 reflexões com o objetivo temático da noite. E nesse momento a gente fica para se deliciar, né, desta noite tão especial, e que nós somos muito gratos pela oportunidade que nos foi dada pelo nosso pároco,
que nos deu essa missão de conduzir a pastoral familiar da paróquia do Bom Jesus do Arraial. Gratidão, Padre Adriano. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E é com o senhor agora. Amém. Amém. Então, o tema, né, Amados Chamados por Deus, é o tema do mês vocacional esse ano, que a CNBB nos propõe. O mês de agosto é sempre o mês que nós rezamos pelas diversas vocações. E durante a semana a gente pôde, então, rezar com a família, pela família, essa vocação tão bonita que é a vocação ao matrimônio, a sermos família, formarmos uma igreja doméstica, e também de formarmos a igreja de Deus, né? A família de Deus, que se reúne aí em torno do altar da Eucaristia, não somente, mas também que se reúne em torno dos irmãos, né? Os irmãos são importantes para a gente crescer na caminhada. E aí, nós, então, nessas 3 perguntas, né? Quais são os medos que atrapalham a nossa resposta ao chamado de Deus? Primeira coisa, eu acredito que nós ainda temos muito medo da palavra vocação, né? Vocação, para nós, é uma coisa muito distante, é sempre para o outro, nunca para nós. E a gente sempre fecha, limita a vocação aos chamados ao sacerdócio, à vida religiosa, à vida consagrada, quando na verdade não, né? Todos nós somos vocacionados pelo Pai a uma vida santa. Eu sempre relembro isso, e é importante a gente relembrar, que o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, vai dizer que o cristão batizado é chamado, então, para conduzir, ou para responder a Deus, né? Que é a santidade. Então, isso é uma vocação universal. Todos nós somos chamados à santidade. E a santidade ela é expressa na nossa vida quando nós podemos, então, fazer acontecer na nossa vida a palavra do Senhor, né? Então, os medos, na verdade, eles são medos dos desafios, né? Dos desafios que se colocam na nossa vida. Mas a palavra vocação, né, ela deriva do latim e ela é um chamado. Então, um chamado a quê, né? Um chamado que está intimamente ligado ao nosso existir. Então, veja, nós já somos chamados à vida. Ali, nós somos vocacionados à vida. Como pessoa. E também ao sentido que nos encontramos desse existir na vida. Então, essa vida que permeia a nossa vida, essa vida que nos ajuda a caminhar cada vez mais, é um chamado que nós já recebemos ali, quando somos, então, concebidos no seio da nossa mãe. Depois nós somos convidados, chamados a sermos cristãos, né? Então, a correspondermos ao amor de Deus, através do batismo, dos sacramentos. E aí nós vamos decidindo também, nas diversas vocações ou nos diversos estados de vida que nós vamos decidindo durante, então, a nossa vida. Então, a partir da definição da palavra vocação, né, que é chamado, nós podemos dizer que a vocação é um inefável diálogo entre Deus e o homem. Entre o amor de Deus, que chama, e a liberdade do homem, que no amor responde a Deus. Então é sempre essa intimidade, essa comunhão de amor entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, e sempre o chamado de Deus que corresponde a esse chamado de Deus, né? Se há amor, então não deve haver medos, devemos mergulhar. Hoje celebramos aí a Assunção da Virgem Maria, mergulhar como a Virgem Maria, né? Nesse mar de amor de Deus, e saber que Ele sempre está conosco, Ele jamais nos abandona, né? Então, o chamado divino se manifesta no dia a dia da nossa vida. Vocês que estão casados, né? Por meio da nossa livre e amorosa resposta à adesão ao projeto de Deus, por meio do seguimento de Jesus Cristo. Dessa forma, é importante a gente ter presente que não somos nós, veja que maravilha e que profundidade, não somos nós que escolhemos seguir Jesus Cristo, mas somos escolhidos pelo Pai e chamados por seu Filho. Não somos nós que escolhemos seguir Jesus.
Nós somos chamados e escolhidos pelo Pai e chamados por seu Filho Jesus. Então, o chamado não é nosso, né? O chamado é de Deus. Nós não somos nós que escolhemos, é Ele que nos escolhe para fazermos parte da sua família. Então, não há que ter medos, né? Não há que... Os desafios acontecerão, seja na vida matrimonial, vocês sabem disso, aqueles que nos escutam também, seja na vida sacerdotal, os desafios, né? As decisões que devemos tomar, muitas vezes, as renúncias que fazemos não são somente do sacerdote, mas é também da família, daquele que está solteiro. Então, há muitas renúncias, sobretudo quando nós queremos viver essa santidade, essa busca de Deus, que é uma resposta ao amor que Deus nos dá, né? Que Deus tem para conosco. Então, é possível a gente afirmar que a vocação está relacionada ao convite que Jesus Cristo dirige a cada pessoa indistintamente. Não é um convite, não é um convite feito a cada pessoa. Vem e segue-me. E esse seguimento se dá no dia a dia da vida. Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens, diz o Senhor ali em Mateus 4,19. Se alguém quiser me servir, siga-me. Né? Então, o serviço, ela está relacionado ao seguir Jesus. No chamado de Jesus, há dois aspectos importantes. O ir até Jesus, né? Quem quiser me seguir, vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Se alguém quiser me servir, siga-me. E o seguir Jesus. Então, ir até Jesus, o encontro com Jesus, e depois o seguimento de Jesus no dia a dia da vida. É o que a CNBB nos convida a refletirmos neste mês vocacional, com esse tema tão bonito, né? O amados e chamados por Deus. Amados e chamados por Deus já daria, então, uma reflexão profunda, né? Nós somos amados por Deus. Esse amor deve nos impelir cada vez mais a sairmos de nós mesmos e aí correspondemos a esse chamado que Deus nos dá. O Papa Bento XVI tem uma frase interessante que ele fala que o amor para com Deus é uma consequência do amor de Deus para conosco. Quando nós sentimos o amor dele, nós automaticamente, ou consequentemente, isso não automaticamente, é preciso sentir, fazer o encontro, nós consequentemente iremos, então, amar também a Deus. Por quê? Porque nós sentimos o amor de Deus na nossa vida. Vem é o chamado, o convite pessoal de estar e permanecer com Jesus e tornar-se discípulo e discípula do Mestre. Segue-me é a missão, o seguimento da prática de Jesus. Aí é onde entra os vários estados de vida, né? Os casados, os solteiros consagrados, os religiosas que nós rezamos hoje, né? Neste final de semana, e também os sacerdotes, aqueles que têm a vocação ao ministério ordenado. Portanto, é importante a gente lembrar que a vocação nunca é finalizada na pessoa. Eu digo assim, eu cheguei padre, eu sou padre hoje, pronto, minha vocação, não. Nossa vocação, ela continua, né? Porque é sempre vista no ponto da missão de evangelizar. Todos nós, cristãos, devemos evangelizar. E para uma comunidade concreta. Então, a nossa vocação, ela é para uma comunidade concreta e para evangelizar. Nunca está finalizada. A gente nunca deve estar satisfeito com o que fazemos, mas devemos sempre buscar mais, né? Ser discípulo. Então, o aspecto da realização pessoal existe. Nós fomos criados e chamados à vida para sermos felizes, sem dúvida nenhuma. Mas essa realização não tem um fim em si mesma, né? A realização é uma constante busca que nós, então, vamos fazendo ao encontro pessoal com Deus. Assim, a gente quase que responde um pouco, né? A questão dos medos que atrapalham a nossa resposta ao chamado de Deus. Onde há amor, não deve haver medo. Né? Onde há amor, deve haver adesão. Deve haver doação de vida. E aí entra, portanto, a nossa contribuição, a nossa parcela
e contribuição no chamado que Deus nos faz, né? De sermos E a gente, missionários. Sim? e a gente lembra, padre, quando nós chegamos na paróquia, né, e nos aproximamos do Senhor e pedimos, né, para servir, e aí o Senhor disse, olha, eu estou querendo que a gente coloque aí a pastoral familiar profissional, e aí o Senhor veio e nos convidou para fazer parte. E eu lembro como se fosse hoje, quando a gente, mas padre, a gente é tão verde, né? A gente está chegando agora, a gente não tem experiência nenhuma. Aí você disse, não se preocupe, né? O Senhor capacita, né? Eu Então, quero assim mesmo. eu quero assim mesmo. Então, eu lembro exatamente, e aí o Senhor falando isso, eu estou aqui voltando no tempo e refletindo e pensando, há um ano atrás, né, praticamente, embora a pastoral seja recente, a volta dela oficial, nós entregamos ela à comunidade dia 28 de dezembro, o senhor sabe o quanto nós fizemos uma programação e a gente teve que remodelar tudo, porque mudou todo o cenário, mas assim, o filme vai passando na cabeça da gente e é exatamente isso, né? E Ivani até colocou aqui, Deus nos chama e nos capacita. Exatamente. Na verdade, a gente nunca sabe a potência de Deus que Ele nos dá, né? Nós sabemos das nossas capacidades, sim, somos capazes, mas Deus, Ele nos capacita ainda mais. E as possibilidades que Deus faz acontecer quando nós respondemos, portanto, né, a esse chamado, são inúmeras. São inúmeras, né? Então, eu e Deus, nós podemos fazer muita coisa. Já dizia Santa Teresa d'Ávila, a grande Teresa de Jesus, ela dizia que eu e Deus podemos fazer muita coisa. Então, esse é o abandonar-se no projeto de Deus, né? E esse projeto, ele tem vários campos, né? Veja, a pastoral familiar, no campo da família nos dias atuais, a pastoral, outras pastorais, né? Quantos campos nós não temos que precisam ser semeados? E nós, cada um, né, com a sua capacidade, dentro das suas possibilidades, tirando um tempo para Deus, a gente consegue evangelizar. O que nós não podemos fazer é a gente não fazer nada. O cristão nunca pode deixar de fazer alguma coisa. Sempre tem que fazer alguma coisa. Por quê? A missão de evangelizar é nossa, né? Nosso Senhor, quando subiu aos céus, na sua ascensão, Ele deu aos apóstolos, à igreja, portanto a nós, que somos o corpo místico da igreja, essa missão. Então, olhar a igreja como um corpo, né, nos faz compreender o quanto nós somos importantes. São Paulo vai fazer essa comparação do corpo, né? Que nem todo mundo pode ser olho, nem todo mundo pode ser boca, né? Então nós temos nariz, boca, ouvidos, nós temos mãos, pés, pernas, e cada um cumpre a sua missão perfeitamente. Mesmo aquele membro, que às vezes a gente não percebe sua importância, né? Ele tem importância dentro do corpo, né? E sem ele, o menor dos membros, né? A unha, por exemplo, sem ele, o corpo estaria incompleto. Então, nós que somos cristãos, devemos nos sentir corpo, né? E na nossa humildade, na nossa missão, a gente deve então fazer, mesmo que seja pouco, porque o nosso pouco, com pouco do outro, se torna muito para a missão que Jesus nos dá, né? Então, se a gente tivesse essa visão, né, de que nós somos os missionários de Jesus, e dentro da nossa casa, no meu trabalho, isso o Vaticano II já nos lembrava, né? Dentro do meu trabalho, quando convido os leigos a serem braços abertos, estendidos, para que o Evangelho pudesse chegar, a gente iria perceber o que foi que os discípulos fizeram. Eles, 12 apóstolos, depois 72 discípulos, eles encheram a terra inteira com a boa nova do Evangelho. Nós somos cristãos hoje porque aqueles homens, dentro das suas capacidades, dentro do que Deus lhes dava, eles puderam corresponder ao chamado de Deus. E aqui está a beleza da vocação, né? A vocação que é, portanto, uma entrega, um ir até Jesus e um seguir Jesus, né? Um chamado de estar presente, um convite pessoal que ele nos faz
de estarmos com Ele, e depois o seguimento, que é a missão que Ele me dá. Né? Então, precisamos estar com Jesus, vem, e depois o seguir Jesus, que é estar sempre em missão, né? Jamais perceber que a nossa missão ela está completada, mas é uma permanente, deve ser permanente a nossa missão, no sentido de que somos nós que construímos o reino de Deus aqui. Né? Essa missão não foi dada aos anjos. Os anjos têm uma missão belíssima, que é cuidar dos homens, é cuidar de nós. Né? Mas a missão de transformar o mundo, olha que maravilha, né? A importância do homem. A missão de transformar o mundo numa casa melhor, né? De converter a outra pessoa, de falar de Deus, foi dada ao homem. Então, os anjos não têm essa responsabilidade, que é uma graça que Deus nos dá, de poder falar de Deus ao homem. Né? Eles nos salvam, nos protegem, mas quem fala, quem constrói o mundo novo, somos nós. Somos nós, homens e mulheres. Não é somente o Papa, os bispos, os padres, não. Nem aqueles que estão à frente da coordenação. Não, somos todos nós. Nós somos um corpo. Somos um corpo. Exatamente. Então, se o pé começar a dar problema, você não anda para lugar nenhum. Né? Quando você leva uma pancada, fica com a ferida no dedão do pé, por exemplo, você tem fica sem poder calçar o sapato, aquela coisa. Então, veja como é importante que todos os membros estejam, de fato, em comunhão. Né? E aí quem vai nos dar a comunhão, essa comunhão permanente entre os membros, é Jesus, cabeça da igreja. A gente não está só. Né? A gente não é uma coisa sem cabeça. Né? Não, nós somos guiados por Jesus. E olha, o catecismo diz uma coisa importantíssima falando do corpo, né? Que a alma do corpo, desse corpo, é o Espírito Santo. Tudo o que a gente faz deve ser feito em vistas de glorificar o nome de Jesus. Mas tudo o que é feito porque o Espírito Santo nos impele. A gente não percebe isso, né, no momento que estamos fazendo alguma coisa, mas depois a gente vai vendo os frutos. Sim, ação, né, que a ação que a gente faz, ela deixa na vida das pessoas, e nós percebemos aqui, não fomos nós. A ação foi nossa, né? Mas a ação mesmo transformadora foi do Espírito Santo. Nós nos tornamos instrumentos de Deus, né? Canais. Ele nos usa. Somos instrumentos falhos, é lógico, né? Somos instrumentos falhos. Mas não deixamos de ser instrumentos desse amor, dessa missão de evangelizar. Então, ser amado e ao por mesmo Deus... tempo, né, Padre? Oi? E ao mesmo tempo, a gente também precisa ter o discernimento e o equilíbrio para entender e não deixar com que a soberba, a vaidade, né, tome conta da gente. Né? A gente precisa entender que existe um propósito muito maior em tudo isso. E eu sempre digo que não é o status que faz a coisa acontecer, não é estar naquele determinado carro que faz a coisa acontecer, é você estar pronto para servir, é você estar disponível para servir, é você ter o interesse de servir. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam esperando, né, algo, né, do tipo, mas quando eu for, isso eu vou ser aquilo. Isso. E na realidade não precisa. Né? Eu preciso estar de coração disponível para servir. E aí a gente vai aprendendo, errando aqui, errando acolá. Eu tenho usado uma frase muito forte no meu dia a dia, que é feito é melhor do que perfeito. Porque se a gente for esperar, tá tudo pronto para poder fazer, a gente não faz. Né? E aí a gente fica parado no tempo e termina não servindo. É verdade. Por isso que vocação, né, ela não é um isolamento, né? Não é busca de satisfações. Não é busca de satisfações. Não é uma realização pessoal, né, de projetos pessoais. Não é um projeto pessoal. Ela é um projeto de Deus. Então, vocação é dar a vida pelo projeto de Deus. A gente não está ali correspondendo ao chamado de Deus para a gente receber em troca alguma coisa. Embora o Senhor nos dá uma graça também, né? Quem deixar pai e mãe, filhos e filhas, campos,
por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais nesta vida, com perseguições, e na outra a vida eterna. Então, o Senhor não deixa que nós fiquemos sem receber algo em troca. Mas a grande satisfação, a grande realização pessoal que nós podemos receber é a vida eterna, que é o fruto, portanto, da missão que nós fazemos, né? E, sobretudo, a gente nos sentir amados por Deus, jamais duvidar do amor de Deus para conosco, né? Deus nos ama infinitamente. E porque nos ama, Ele quer que nós sejamos colaboradores dessa missão de evangelizar, né? Então, o amor de Deus, ele é tão real, tão verdadeiro, tão concreto, que nos oferece uma relação cheia de diálogo, sincero e fecundo. E esse diálogo é exatamente o chamado, a vocação de contribuir. Olha, o homem contribuindo na criação de Deus, né? Na santificação do homem. Que maravilha quando a gente realiza o sacramento do matrimônio, a gente poder dizer para os noivos, os novos casados, os casais, que a educação que os pais vão dar para os seus filhos é Deus santificando a sociedade. Né? Quando a mulher se abre à fecundidade do sacramento do matrimônio, né, para ter filhos, Deus continua criando através dela, através do ventre materno. Deus continua criando. Né? Aquilo que Deus disse lá no início, né? Crescer e multiplicai-vos, continua acontecendo através do sacramento do matrimônio. E a santificação que Deus pede que nós tenhamos é dada exatamente através da educação que os pais dão para os seus filhos. E aí nós percebemos, né, as diversas vocações. A gente não pode se sentir diminuído porque a pessoa é casada e eu não sou casado. A gente tem que viver o estado que Deus me dá. Então, se eu sou bem casado, posso contribuir, dou meu testemunho de vida para os demais, ali é uma vocação também, né? Porque na igreja, como disse, né, a vocação não é um chamado apenas para ser padre, para ser freira, mas existem várias vocações e é preciso que nós compreendamos o sentido da palavra, né, nos dando conta de que ela vai se desdobrando na vida da igreja, na vida da sociedade, né? E assim nós nos tornamos, eu vou usar esta imagem, né? Nós nos tornamos pétalas de uma flor, né? Nós nos tornamos pétala de uma flor e a rosa, nas suas várias pétalas, juntas formam a vocação e a vida. Né? As pétalas é que formam a rosa. A rosa não é... Não, a rosa é composta por vários, né, segmentos. E as pétalas somos nós. E cada um de nós, juntos, é que formamos a rosa desse amor que Deus tem para com a humanidade. Por isso, nossa vida toda, ela é vocacionada ao céu. Já dizia o Papa Paulo VI, olha, o Papa Paulo VI dizia na Populorum Progressio, afirmou: toda vida é vocação. Toda vida é vocação. Então, se sentir vocacionado, se sentir chamado por Deus, deve ser a maior resposta que nós podemos dar para Deus. Essa única vocação para a vida, ela é marcada por uma grande vocação, que é a vocação cristã, de onde brotam várias dimensões, que aí são as pétalas, né? As vocações específicas, sacerdócio, matrimônio, consagrados e consagradas, religiosos, leigos e leigos, né? As lideranças comunitárias, todas elas são aspectos da mesma vocação, da vocação cristã, do amor de Deus, que nós correspondemos a ela, a essa vocação, né, que Deus nos dá no dia a dia da nossa vida. Muito bem. Falem também. É verdade. E assim, ontem nós estávamos participando de uma live, logo em seguida da live
que nós fizemos da pastoral, da nossa programação, com a Ícone, né, com a Luciana e com o Flávio, que inclusive estão aqui conosco. E aí o tema era sobre vocação, e a gente era exatamente provocado a trazer um pouco daquilo que eu até falei, quando nós fomos até o Senhor e pedimos para servir, né? A gente sentia muito essa necessidade. E aí o senhor estava falando, agora eu estava lembrando, né? Durante essas últimas 2 semanas, que não foram muito intensas, e o senhor sabe disso, né? De muita responsabilidade que nós temos, de muita coisa, eu me vi por vários momentos dizendo exatamente uma coisa. Hoje eu falei com o Michel sobre isso. Em alguns momentos, e ontem eu comentei isso na live, não fui eu. Aquela temática, ela foi escolhida, mas não fui eu que escolhi. A gente começou a fazer a série de lives antes, né? E aí, o senhor lembra que nós tivemos aquela primeira live, que foi até eu que conduzi, com os 2 diáconos, né? Com o diácono Rony e com o diácono Sandro. E ontem veio a resposta, e eu estou lembrando que o senhor falou agora há pouco. Veja quando veio a resposta, um mês depois quase, né? Por quê? Porque foi ontem que caiu a ficha de que aquela escolha temática não fui eu. E eu nem sabia ainda, para ser sincero, qual era o tema da Semana Nacional da Família desse ano. Então, quando você vai conectando as coisas, aí você tem a certeza de que você é usado. É como Luciana gosta de usar a expressão seta, você é seta, né? Você é usado para. Então, assim, eu fico muito feliz, eu estou muito feliz, né? Nós estamos, assim, muito felizes, porque essa semana ela provou para a gente coisas, assim, maravilhosas, extraordinárias, Padre, né? De pessoas que sequer chegavam na frente de uma câmara para fazer uma live. E a conclusão que a gente chegou também essa semana, Padre, é que como fazemos pouco, na verdade, né? Isso foi uma coisa que o Marcelo olhou para mim, tanto correndo, contactando as pessoas, ele disse, isso é muito pouco, a gente tem que fazer mais, quer dizer, Deus vai tocando e vai dando aquela sede, aquela vontade de fazer sempre mais, né? E, na verdade, o propósito é muito maior, a missão é muito maior do que a parede de nossas casas, na verdade. E o ser assertivo, né, é você estar disposto e disponível para fazer. E quando você percebe, olha, esse aqui não é o melhor caminho, a gente tem que ouvir os mais experientes, vá por aqui, não vá por ali não, e vai aprendendo, é uma construção. Nós nunca estamos prontos. Pensando em ser humano como um todo, a gente nunca está pronto. A gente está sempre em formação o tempo inteiro, né? Que bom, né? E é por tudo isso que quando o Senhor traz uma reflexão como essa, né? E assim, tudo é muito encaixado, e assim, as coisas se conversam. Eu falei sobre isso ontem com o Mari, né? Toda a documentação da igreja, sejam as mais antigas como as mais recentes, tudo se conversa, né? O tema de ontem foi educação em família, a questão do matrimônio, né? Essa questão da temática vocacional, o mês. Então, assim, tudo é conectado. E assim, eu posso dizer com toda certeza absoluta de que Deus colocou para a gente uma equipe, né, um grupo de pastoral familiar que eu não tenho nenhum medo de dizer o quão preparado e espiritualizado ele é. Nós somos muito felizes, porque, na realidade, eu digo sempre que estar exercendo algum papel de liderança não é simplesmente você ser o exemplo para o outro. Muito pelo contrário. É você ter a consciência de que você está também ajudando na preparação do outro para que amanhã ele esteja no seu lugar. Então, assim, esse é o compartilhamento. Então, durante a semana inteira, eu praticamente não fiquei na tela, somente ontem e hoje. Mas durante a semana tudo aconteceu. E nós tivemos aí, né? Alguns tiveram dificuldade técnica de salvar, não tem problema, o que vale é a essência, o coração e o amor que foi feito. E eu tive o maior carinho de ligar para cada um que nessa semana se envolveu com as atividades, dizer, tá tudo bem, tá tudo certo, foi maravilhoso. Não se preocupe, o recado foi dado. Porque às vezes a pessoa fica se cobrando demais, sabe, padre? Da perfeição. E aí, Deus sabe a nossa intenção. Então, assim, eu estou muito feliz. Graças a Deus. De fato, eu vi, né, que muitas pessoas colocaram, se fizeram presentes nas lives. É muito importante a gente olhar, mostrar também outros rostos, né? Para a gente perceber os casais que rezaram o texto, né? Para a gente perceber essa diversidade da pastoral familiar, é a diversidade da igreja. É a diversidade da igreja. Nós não somos uniformes, nós somos unidos. A uniformidade é diferente.
né? Nós somos conformes Deus. Então, a nossa conformidade é com Deus. Nos assemelhamos a Ele, né? Mas não somos iguais. Não somos iguais no jeito de fazer. Fazemos diferente, falamos diferente. E aqui está, como diz também, né, São Paulo, está a beleza da igreja, né? Dos vários ministérios, das várias vocações, né? Das pastorais. Essa é a grandeza da igreja. Porque, embora nós sejamos muito, formamos um só e único corpo. Então, esse corpo, né, ele é impulsionado a viver pela ação do Espírito Santo. E é daí, desse impulsionamento, né, que nasce, portanto, o esplendor da resposta a viver um único e mesmo amor, né, que é o seguir Jesus e o assumir a sua missão no dia a dia da nossa vida, né? Aí tem o pessoal dizendo que foi maravilhoso ver todo mundo se entregando da missão. Isso é verdade, né? A gente se entregar na missão sem ter medo, sem reservas, e saber que cada um de nós somos, de fato, parte importantíssima, né, nessa missão de evangelizar. Né? E a gente perdeu o medo também, né? O medo de fazer as coisas. Deus está conosco. Eu escutei uma coisa muito interessante. A gente faz pós-graduação em catequese e refletindo um pouco sobre vocação e sobre o seguimento de Jesus, né? O professor dizia assim, que Jesus, ele não é um emissário que manda como um carteiro, que manda a pessoa à sua frente e esquece da mensagem que foi dada, né? Então, o emissário ele nunca está sozinho. Nós estamos sempre com Jesus, porque Jesus nos envia para o caminho, nos envia para a missão, mas Ele está conosco. E Ele não somente está conosco, como Ele é também a mensagem. Então, Ele está conosco no envio, quando nos envia. Ele está conosco quando caminha conosco, né? Aí vem ali a passagem dos discípulos de Emaús, caminhando com eles, né? A palavra de Deus que caminha conosco. E Ele é a própria mensagem. Então, veja, o cristão que se decide a viver a sua missão, ele não está sozinho, né? Ele é enviado por Jesus. Mas o Senhor continua presente na nossa vida. Os medos, as incertezas, elas são inerentes a qualquer vocação, qualquer trabalho que você vai fazer. Porém, dentro da missão cristã, né, essa vivência do amor de Deus, ela é, na verdade, uma entrega. E essa entrega requer uma confiança em Deus, né? E também na sua presença sempre em nossa vida. O que é importante, já está quase aí perto de terminar, né? O que é importante é a pessoa que é chamada a fazer a escolha por Jesus. E encontrar, olha aqui, e encontrar o seu jeito e a sua forma, a sua cor de viver a beleza de ser cristão e de ser missionário de Jesus. Por isso a igreja tem diversas pastorais, grupos e movimentos, porque cada um vai buscar na igreja a sua forma de servir, sua forma de amar, a sua forma de seguir a Jesus. Porém, o mistério que nós celebramos é único, que é a Eucaristia. Ali nós todos formamos o corpo, que é a igreja, e somos alimentados pelo próprio Jesus. Né? Mas depois, na ação missionária, de evangelizar, sim, nós fazemos de forma diferente, porque o mundo é diferente. E Deus já faz isso exatamente para também responder aos desafios diários do mundo, da realidade que nós estamos vivendo, o que estamos inseridos. É porque Ele sabe da diversidade das pessoas. E aí, para responder à diversidade das pessoas, de histórias, de pensamentos, Ele envia também pessoas que são diferentes na forma de agir. Agora, a missão e a evangelização, ou seja, o que nós vamos evangelizar, o que nós vamos falar, né? Aquilo que é o centro da missão, vai ser sempre a mesma. Vai ser sempre Jesus, com rostos diferentes, mas vai ser sempre Jesus.
Isso aqui é importante, né? Eu fiz um registro, antes de eu entrar, nós fizemos um registro exatamente da conexão das outras pastorais e o como foi importante nessa semana. Porque a Pascom essa semana, o Cláudio essa semana, acho que ele dormia comigo e acordava comigo, porque quem aperreou está aqui, né? O senhor sabe. E aí, o que é que acontece? Teve aí o pessoal também da catequese, né? Repostando. Eu vi a mobilização dos coordenadores das pastorais, replicando toda a postagem que nós fazíamos. A gente tem aqui outras pessoas de outros grupos da nossa paróquia. Então, assim, durante a semana inteira a gente tem uma participação, né? E, assim, o engajamento que teve. E olhe que nós fizemos isso, né? Numa situação muito atípica, né? Agora nós estamos... Ontem, padre, para ser sincero, nós já estávamos pensando no ano que vem. Já tem ideia surgindo para a gente conversar um ano antes, para que a gente possa fazer ainda melhor, né? Então, assim, eu sou grato demais a todas as pessoas que contribuíram direto e indiretamente para que esta semana terminasse com esse sucesso que foi e que está sendo, não só com a missa de hoje, que foi, assim, espiritualmente muito forte, né? As mensagens, casou, né, de datas serem convergentes, terminou que o Senhor seria a abertura, e veja que coisa, né, que o Divino Espírito Santo novamente influenciou, para que o Senhor terminasse a semana, concluísse a Semana Nacional. E aí veja qual foi a temática, qual é o dia especial, né? Então, assim, tudo tem a mão do Espírito Santo. Então, a gente realmente está chegando no finalzinho de uma semana muito rica. Amém. E nós, enquanto casal, né, que estamos aqui representando todos os agentes da nossa pastoral e que temos a honra de estarmos à frente dessa pastoral familiar da Paróquia da Harmonia, somos muito gratos. E essa gratidão, evidentemente, que inicialmente ela é espiritual, mas aqui na Terra é ao Senhor, né? Porque foi o Senhor que nos deu a oportunidade, é o Senhor que nos dá a oportunidade, né, de estarmos juntos construindo o melhor para a igreja, o melhor para servir, não o melhor para Marcelo e para Michelin. Eu quero registrar também que o senhor é muito importante na vida da gente, viu? O senhor é amado e muito querido. Sim. Registre isso e coloque no seu coração, viu? E eu queria pedir a oração final, padre, para a gente encerrar. Vamos fazer essa semana maravilhosa. Então vamos colocar todos aí, né, diante de Deus, nosso Pai, que possa abençoar a todos os casais, as famílias, aqueles que vão depois assistir no YouTube, no Facebook, também recebam a bênção do Senhor. Vamos rezar juntos, então? Vamos. Deus, nosso Pai, porque somos amados e chamados santíssimos para sermos um sinal vivo do vosso amor, fazei que nossas famílias, a exemplo da família de Nazaré, sejam missionárias do vosso reino. Somos amados e chamados ao amor da vocação que nos deste. Pedimos por nossas famílias, para que, encontrando em vós a vocação, ajudem a cada pessoa a estar atenta ao chamado que o Senhor vos faz. E que em nossas casas sirvamos ao Senhor. Somos amados e chamados ao amor na vocação que nos deste. Isto vos pedimos pela intercessão de Maria, nossa mãe, e São José, educadores de vosso Filho, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Sobre todos desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço o convite. Deus abençoe a todos. Um prazer grande estar com vocês. Amém. Gratidão e muita gratidão. Gente que esteve conosco até agora, povo de Deus, a nossa gratidão em nome da Paróquia do Bom Jesus do Arraial, em nome do nosso pároco, Padre Adriano, em nome da Pastoral Familiar e em nome de todos os grupos dessa paróquia, porque se esta semana foi um sucesso, pode ter certeza que não foi apenas e tão somente porque Marcelo e Michelin estavam fazendo, foi porque todos estavam envolvidos, direto ou indiretamente. Uma gratidão especial aos nossos familiares que durante toda esta semana estiveram envolvidos em todas as atividades, né, dividindo o tempo
da atenção e gratidão ao nosso bom Deus, porque sem Ele nada seria possível e a Ele toda a honra e toda a glória. Padre, a sua bênção. Deus abençoe. Boa noite a todos. Toda a Amém. comunidade. Gratidão. Deus não quer nos condenar, quer de nós uma decisão para o nosso bem, para nos salvar. Pergunta hoje então a quem você quer servir, a quem você quer servir, a quem você quer servir, a quem você quer servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O pecado quer nos dominar e Deus quer nos santificar. É preciso decidir. Ser de Deus, não se enganar. A quem você quer servir, a quem você quer servir, a quem você quer servir, a quem você quer servir.